Olá, pessoal! Acredito que a maioria de vocês continua acompanhando os desdobramentos das consequências provocadas pelas chuvas e pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Até a data da escrita do roteiro deste vídeo, o número de mortes confirmadas já estava próximo de 150, enquanto mais de 100 pessoas permanecem desaparecidas e centenas estão recebendo tratamentos para atenuar os ferimentos. Além disso, a chegada de uma frente fria já começa a provocar geadas em algumas regiões e os termômetros já marcam temperaturas abaixo de zero em vários locais, o que dificulta ainda mais a situação por lá. Mas hoje nós queremos falar sobre outro assunto, tão grave quanto os crimes que estão sendo cometidos durante essa tragédia. É difícil imaginar que algo assim seria possível, mas, aparentemente, não podemos subestimar os limites da maldade humana, que pode descartar qualquer norma e passar por cima da ética, da moral e do próximo, apenas para satisfazer necessidades egoístas. Vamos entender o que está acontecendo, quais os efeitos que isso tem gerado e o que está sendo feito para controlar a situação. Desde o dia 2 de maio, quando as primeiras missões de resgate foram enviadas para salvar as vítimas da catástrofe, existem registros de crimes sendo cometidos. Os primeiros relatos falavam sobre saques, especialmente de comidas e outros mantimentos. Mas as coisas evoluíram, ou melhor, regrediram para a prática dos crimes mais perversos que se pode imaginar. Como grande parte das pessoas perdeu tudo o que tinha, inclusive as reservas de economia e de comida, muitos supermercados foram saqueados por pessoas que, tomadas pelo desespero, tentavam buscar recursos para sobreviver. Infelizmente, levou um tempo até que a ajuda chegasse para organizar os abrigos e distribuir as provisões que iam chegando através das doações. Não queremos dizer que as pessoas que cometeram esses saques estão certas. Roubar ou furtar continua sendo errado, independente da situação que estamos passando. Contudo, é possível enxergar um motivo, uma razão que leva a pessoa a tomar uma decisão como essa. Mas não foi isso que aconteceu no decorrer dos dias. Isso porque inúmeras pessoas foram flagradas praticando crimes apenas para se aproveitar do contexto de fragilidade da população. É o que tem acontecido nas casas que foram evacuadas por questões de segurança. Vários bandidos têm invadido essas residências para furtar veículos e objetos eletrônicos, como televisões, computadores, videogames, etc. Muitos desses objetos são instrumentos de trabalho que só foram deixados para trás por conta do estado de calamidade que a região se encontrava. Era preciso escolher entre a vida e os equipamentos, pensando que seria possível se salvar para depois voltar para buscá-los. E é difícil pensar que existem pessoas que estão se aproveitando disso. O cenário fica ainda mais grave, pois já existem casos em que as pessoas se recusam a sair de suas casas, que estão em zonas de risco, pelo medo de ter seus pertences furtados na sua ausência. Aliado a isso, houve flagrantes em que grupos de indivíduos invadiram supermercados para consumir bebidas alcoólicas, quase que debochando de tudo que está acontecendo, enquanto outros arrombaram lojas de artigos esportivos dos clubes de futebol da região, algo que não possui explicação, a não ser a manifestação de perversidade dessas pessoas. Existe ainda outra questão delicada que está acontecendo durante os resgates. Acontece que muitos policiais foram convocados para atuar nos salvamentos,
visto que as prioridades haviam mudado até então. Isso fez com que vários criminosos se sentissem ameaçados, pois pensaram que poderiam ser presos ao invés de resgatados, por terem mandados de prisão expedidos em seus nomes. Assim, muitas comitivas de resgate foram recebidas com tiros. Pois para eles a questão não era ser salvo, mas defender a sua liberdade. Isso fez com que um grande número de militares que estavam atuando em missões de salvamento fossem deslocados novamente para atuar na manutenção da segurança pública, deixando várias pessoas necessitadas à espera de ajuda. Isso foi intensificado pelo crescente número de roubo de barcos, especialmente daqueles tripulados por voluntários de ONGs e entidades civis. Tais roubos aconteceram em várias regiões, mas há um destaque para o bairro Matias Velho, em Canoas, cidade que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Há relatos de que os roubos foram praticados por integrantes de facções criminosas, que estão usando os veículos para transportar substâncias ilícitas e para se deslocar em meio ao caos generalizado, já que praticamente todas as ruas daquela região se tornaram rios com a enchente. Essas denúncias fizeram com que um grande efetivo de policiais fossem deslocados para lá, além de atrair a atenção de mercenários que vagam pelo bairro buscando fazer justiça com as próprias mãos. Outra coisa que está acontecendo, que está entre as mais graves, são os crimes sexuais, praticados dentro dos abrigos improvisados para as vítimas. Estima-se que pelo menos 6 pessoas foram presas por essa prática hedionda, cometida principalmente contra menores de idade. Infelizmente, a maioria dos autores são membros da própria família. Esses casos fizeram com que o governo construísse abrigos destinados exclusivamente a mulheres e crianças, para que elas estejam especialmente protegidas diante de mais essa situação de vulnerabilidade. E como se não bastasse tudo isso, as autoridades estão alertando para os golpes que estão sendo praticados, principalmente pela internet, para desviar os recursos que estão sendo enviados para doação. O principal alvo dos bandidos são os donativos em dinheiro, sobretudo para as transações realizadas via Pix. Entre as principais táticas usadas pelos criminosos está criar canais falsos, afirmando que os recursos serão destinados para as vítimas ou ainda usando das campanhas legítimas, mas substituindo a chave Pix ou QR Code para desviar as transferências para uma conta pessoal. Por isso, se você quiser, puder e for ajudar, tenha cuidado. Procure sempre os canais oficiais criados pelos governos ou por entidades sérias que realmente estão lutando com o povo neste momento tão difícil. Tudo isso que relatamos para você tem contribuído para aumentar ainda mais a insegurança das pessoas que já estão em situação bastante frágil e delicada. É muito complicado ter de enfrentar as consequências geradas pela força da natureza. Se abster de sua vida, seus pertences, sua rotina e até da sua saúde, para se recuperar e tentar ajudar o próximo que pode estar em uma condição ainda pior. Mas já existem iniciativas criadas e ampliadas para tentar controlar esse cenário. Uma delas é o aumento do efetivo de profissionais, principalmente das forças de segurança. O governo do estado suspendeu temporariamente as férias dos servidores para que o maior número de trabalhadores possa ajudar neste momento. Além disso, foi aberto um edital para convocar cerca de 1.000 policiais da reserva que, mesmo estando aposentados, podem ser chamados
nesta situação emergencial. Logo nos primeiros dias, foram enviados cerca de 100 homens da Força Nacional, que compreende os servidores militares, policiais ou bombeiros de todo o Brasil. Mas no último sábado, dia 11 de maio, foi anunciado um reforço de pelo menos mais 300 profissionais que devem reforçar a segurança nos abrigos e somar os esforços nas buscas dos desaparecidos, no resgate de quem está ilhado e no tratamento dos feridos. Existe ainda mais uma iniciativa em trâmite que pode ajudar. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado poderá votar na quarta-feira, dia 15 de maio, um projeto de lei que endurece as penas que os crimes cometidos durante momentos de calamidade ou epidemia. O objetivo é coibir que esses atos sejam praticados nesses contextos, ampliando a pena e a gravidade das infrações para desencorajar aqueles que querem se aproveitar da fragilidade alheia. Fique atento aos nossos canais, pois podemos voltar com novas atualizações a qualquer momento. Grande abraço para você e até a próxima.